Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao nosso segundo princípio sobre autoconhecimento. Hoje nós vamos falar de fluxo e eu vou trazer para vocês uma visão mais universalista, apenas alguns pontos também, que existem outros entendimentos sobre o que é fluxo, e a gente vai perceber de forma consciente porque em determinados pontos da nossa vida parece que está travado, que está bloqueado, que não tem fluxo. Porque as coisas não fluem de forma normal, leve, suave, amorosa, como flui na natureza. Então, eu vou fazer uma apresentação de slide para vocês aqui agora. Vamos para a nossa parte teórica. Quem quiser anotar as coisas aí, fique à vontade. Fazer anotação também, as suas dúvidas das perguntas, para no final a gente conseguir partilhar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Semana do autoconhecimento. O segundo princípio, então, é fluxo. Né? Trouxe aqui essa imagem de uma onda, e aí você pode perceber que pode ser uma onda de energia ou qualquer outro tipo de onda que você faça correlação. Vamos trazer a primeira pergunta. O que é fluxo? Vamos trazer um entendimento da física quântica para começar. Porque se a gente pergunta diretamente o que é fluxo para vocês, cada um vai trazer um conceito e uma percepção, mas todos vão estar embasados na sensação e na percepção de fluidez. Concordam comigo? Todo mundo vai lembrar de algo que flui de forma natural. Mas o que é fluir e qual direção acontece esse fluxo? Então, para entender isso, nós precisamos aprofundar um pouquinho na física quântica. Então, na física, nós vamos falar da física quântica porque ela estuda o micro, né? Aprofunda no universo micro e ela responde o que acontece muitas vezes no macro. Na física clássica, normalmente se estuda o macro para compreender em determinados momentos o micro. E aí, com a evolução, né, com a física quântica, a gente entende que o que acontece no micro acontece no macro, inclusive isso é uma lei hermética, que na tradução se diz assim: tudo que está em cima está embaixo, e tudo que está embaixo está em cima, respeitando principalmente aquele arquétipo da árvore da flor da vida, onde nós temos aqueles galhos com suas folhas, árvores e frutos, e na raiz, da mesma forma, com o mesmo tamanho, robustez, frondosidade, nós temos ali enterrado debaixo do solo a mesma percepção geométrica de tamanho entre o que eu tenho em cima e o que eu tenho embaixo. Então, o que é o fluxo nessa visão da física quântica? Fluxo vem de uma grandeza através de uma superfície que possui dois significados distintos, dependendo do tipo de fenômeno a que se refere. Repare que eu coloquei grandeza e superfície. Pega essas duas palavras que elas vão auxiliar você. Então, quando a gente vai para o segundo entendimento que cai no primeiro ponto chamado eletromagnetismo, que é onde a física quântica estuda, só um minutinho para poder colocar a pessoa aqui que está chegando agora, quando a gente volta lá para a percepção dos conceitos do eletromagnetismo, no qual a gente vai ter aqui trazendo para a gente o conceito de que fluxo é uma grandeza escalar, que descreve a intensidade da atuação de um campo através de uma superfície arbitrária. Então, vamos duas vezes pegar as mesmas palavras. Em cima nós temos grandeza e superfície, né? Que são os dois significados, dois pontos que eu marquei, e aqui dentro dos significados separados nós temos no eletromagnetismo a ideia de grandeza escalar, no qual eu consigo mensurar através de números ali essa grandeza, e essa grandeza vai descrever uma intensidade da atuação através de um campo que também está em uma superfície arbitrária, ou seja, repete superfície e grandeza. E aí nós vamos para outro ponto, então, no contexto de fenômeno de transporte, energia ou transferência de calor, né, ou de fusão. O que é, então, o fluxo? É uma grandeza vetorial, que descreve a magnitude e direção do fluxo de uma substância ou propriedade. Então,
O que difere, então, do fenômeno de transporte pensando em energia, né? Em transferência de calor, porque calor é uma energia. Não basta ter apenas dentro do eletromagnetismo uma ideia de escala, que eu consigo mensurar, e nem de uma direção ou uma superfície, tá? Além disso tudo, eu preciso ter vetores para saber para onde que essa energia está indo. Dentro desse contexto, a grandeza vetorial ela é fundamental para a gente compreender aqui o que eu quero trazer para vocês. Então, vamos lá. Como que eu vou desenhar isso? Mais claro. Nós temos dois tipos de fluxo, nessa visão macro e outra na visão micro, tá? Vou voltar de novo aqui a apresentação. Vamos lá. Dentro do contexto macro, mais universal, né, o fluxo pode ter essas naturezas em seus estados. Ou seja, ou um fluxo que a gente conhece como fluxo universal, ou um fluxo natural, de natureza, ou um estado que a gente conhece como estado de flow, que também está numa perspectiva mais macroscópica, não microscópica. O que eu vou trazer para vocês dentro dos conceitos que a gente entendeu? Eu tenho um vetor que está ligado à intensidade, eu tenho um vetor que tem uma superfície direcionando esse fluxo, e eu tenho uma resultante. Percebe? Parece que está meio matemático no início, está meio complexo, mas vai ficar claro para vocês. Mas é importante a gente ter essa base, até mesmo para vocês poderem acessar o que eu vou falar depois, né? Quando a gente fala de fluidez, tá, mas fluidez para qual direção? O que está fluindo, o que não está fluindo na minha vida? Quais são os vetores que eu vou fazer esse comparativo? Qual é o resultante que está tendo dessa energia que está saindo de mim? Para onde que está indo essa energia e o que está voltando? Onde que eu estou colocando a minha atenção, o meu foco, e onde que eu estou vendo que não está tendo retorno a respeito desse fluxo energético, que simplesmente eu estou apenas perdendo. Nós temos que sempre pensar em resultante de uma forma mais macro. Dentro dos estudos que a gente fala de fluxo universal, que a gente fala, deixa o universo te conduzir, deixa ele se manifestar, segue o fluxo do universo, a gente tem que começar a ter olhos de ver sobre o que está sendo apresentado e o que a vida está nos trazendo. Então, assim, às vezes a gente está compreendendo um movimento mais macro da situação, está acontecendo situações em torno de nós, às vezes de dissociação de emprego, de perda de relacionamentos, às vezes a gente está com algumas dificuldades financeiras e o universo está nos ensinando um fluxo, está dando uma direção. Se eu não compreendo qual é esse fluxo e fico relutando, travando, não seguindo a resultante que está me levando, porque tudo tem uma resultante, eu vou, entre aspas, parar o movimento natural. E eu não vou compreender o que é estar, às vezes, em estado de flow, totalmente conectado, concentrado, com presença no aqui e no agora. Vamos tentar trazer isso de uma forma mais micro, acho que vai ficar mais fácil o entendimento para vocês. Quando a gente fala dos tipos de fluxo de uma forma macro, a gente falou, então, de um fluxo universal, de um fluxo que a gente falou natural, e um fluxo que a gente chamou de estado de flow. Quem falou sobre estado de flow, antes de entrar no micro, é um húngaro conhecido como Mihaly, Csikszentmihalyi. Ele estudou a felicidade de uma forma profunda. E o que ele correlacionou dentro dos estudos que ele fez? Ele pegou aqui, no local da intensidade, uma coisa, ele deu um nome de habilidade. E aqui, no lugar da superfície, ele deu um nome sobre desafio. O que quer dizer isso? Essa resultante, ela tem que estar em equilíbrio entre a minha habilidade e o meu desafio. Vamos trazer para a realidade vocês compreenderem isso. Toda vez que eu tenho algo que vai me exigir uma habilidade muito maior do que eu não tenho, eu vou considerar que meu desafio é muito maior, mas minha habilidade é pequena. O que isso vai gerar como resultante no meu campo? Vai gerar para mim uma energia. Essa energia a gente vai poder denominar e adjetivar de várias formas, quando a gente começa a compreender. Ou seja, quanto maior o desafio eu tenho e menor é a minha habilidade, mais para a direita do desafio está a minha resultante. Menor capacidade cognitiva eu tenho, às vezes, de enfrentar aquele desafio, porque minha habilidade é pouca. Então, uma das resultantes é o medo, que te trava, que te para.
Você não está seguindo o fluxo de forma harmoniosa dentro da resultante entre as tangentes. Você está mais para a sua direita com a visão no desafio do que necessariamente na resultante. Estou trazendo esses exemplos mais diretos, tá? Vamos pegar o contrário. Se eu tenho aqui alta habilidade em uma coisa, por exemplo, vamos pegar aqui dirigir. No primeiro momento, eu não tinha habilidade nenhuma com dirigir. Eu tinha que pensar em passar marcha, em pisar no freio, no acelerador. Eu tinha que olhar para o retrovisor, eu tinha que ver quem estava vindo atrás, eu tinha que acender farol. Então, eu estava desenvolvendo a habilidade. Minha habilidade era baixa e um desafio era grande. A partir do momento que eu fui aumentando a minha habilidade, esse desafio foi diminuindo. E aí, chegou um momento, um estágio na minha vida em que minha habilidade, às vezes, ela é muito maior, mas ela não me gera mais desafio. O que acontece como resultante aqui? Apatia. Eu estou parado, eu não tenho mais nada que me desafie. Isso aqui já está automatizado pelo meu cérebro. Ah, Toninho, mas esse exemplo é muito simples, né, cara? Isso aí é uma coisa de habilidade motora. Então, vamos trazer para a consciência. Vamos trazer para a consciência, então. Pega você aí, vendo televisão. Vamos começar. Pega você vendo televisão. A televisão, você tem algum tipo de desafio ali na hora que você vê ela? Você precisa de alguma habilidade para ver televisão? Não. Nem habilidade, nem desafio. Está tanto a habilidade quanto o desafio em equilíbrio. Não tem nenhum tipo que vai te movimentar, que te fazer sair da ação. Você está em estado apático. Você fica ali horas e horas e horas parado, vendo coisas que não influenciam diretamente na sua vida, mas você acredita que influencia e está tudo bem. E a mesma coisa do celular. Às vezes você fica o dia inteiro passando o dedinho, mandando mensagem, coisas que você está perdendo a sua energia e ela, inclusive, ela está baixa. Ela não está nem em alta intensidade, nem tendo um desafio. Ela está simplesmente parada, apática. A gente fala que você está preguiçoso, sem ânimo, sem vontade, simplesmente que você não está percebendo o fluxo. Para existir fluxo, você precisa ter intensidade e superfície, e a gente vai dar outros nomes para isso mais à frente. Mas é importante eu trazer isso para vocês compreenderem agora como que isso reverbera no nosso campo eletromagnético. Dentro de uma perspectiva mais micro agora, trazendo para você, você vai ter seus desafios. Você vai perceber que, às vezes, o fluxo financeiro não está fluindo. Por mais conceito que você tenha, por mais que você estudou a lei da atração, por mais que você fez estudos aí sobre administração financeira, por mais que você tenha conhecimento técnico sobre finanças, a sua vida não flui. Está sempre no 0 a 0, sobrando um pouquinho, depois fica negativo. Aquela transição parece que está travado, que você não consegue viver em abundância, não consegue ter sobrando. Aí você fala, cara, mas por que isso acontece então? Aí você vai pensar nessas tangentes. Nós vamos falar sobre essas tangentes dentro desse fluxo e compreender os bloqueios. Bloqueio do fluxo. Dentro da vida familiar, não dou bem com meus irmãos, não dou bem com a minha família, minha mãe, meu pai, estou com um problema aqui na minha relação familiar, minha esposa, meu vizinho, meu irmão, meu primo, tem alguma coisa que trava, eu não sinto aquela energia ali negativa. Aí vamos compreender os vetores, nós estamos trazendo para a forma consciente de compreender a manifestação. Pensa na relação amorosa. Quantas pessoas desejam ter um companheiro ou uma companheira? E aí ele vai se abrir para uma experiência, né? E vai deixar que as coisas fluam. Só que ele vai, dentro do pensamento, com essa ideia, que eu estou aberto, eu estou vivendo isso, está tudo entregue, eu sei que vai fluir, está na mão de Deus. Lá no sentimento dele, no campo, o que ele vibra é medo, por causa da última relação que ele teve, insegurança com o parceiro que está na sua frente, necessidade de controle dos movimentos do novo parceiro, porque ele ainda está machucado pelo que aconteceu na outra experiência. E aí não flui, o campo eletromagnético fica disforme. Não adianta ter o argumento, não adianta ter o conhecimento. Se não harmonizar o campo, não compreender os fatores e não trazer para a ação, não vai ter uma resultante que vai te impulsionar. Vocês vão ver que tem mais coisas nessa resultante que vão impactar aí vocês. No lado espiritual, cara, é a mesma coisa, não importa qual sua religião, não importa. Você pode considerar Deus do jeito que você quiser. Aqui, ainda mais comigo, que eu sou universalista, não tem um dogma. Você pode falar que Deus até é uma pedra
como o astro-rei Sol ou como o buraco negro. Para mim, tanto faz. O que mais importa para mim é o que você faz com isso. É como que você manifesta isso que você chama de Deus na sua vida. Se você está reclamando, se você está apontando, está adjetivando, se você está julgando, se você está preocupado com a vida do próximo e não coloca a sua vida num fluxo contínuo de prosperidade, nada vale seu Deus. Não significa nada. E não importa o nome que você dá. Não importa a crença que você tem. Sempre será, para mim, Toninho, o mais importante é o que você faz com isso. E aí eu vou trazer para vocês aqui, nessa perspectiva do micro e do macro, em conjunção. Olha que interessante isso, gente. Eu estou trazendo a parte teórica, porque é importante vocês terem essa parte teórica sobre o fluxo, porque aí nós vamos aprofundar depois dentro de uma visão mais multidimensional e trazer outros viés aqui de compreensão. Eu falei, então, dentro da perspectiva macro, sobre habilidade e desafio. Quando eu tenho algo que me exige muita habilidade, automaticamente, para resultante seguir de forma fluida, eu vou precisar que seja algo muito desafiador. Aí ela vai fluir de forma harmoniosa. Aqui a gente está numa perspectiva tridimensional, tá? Mas olha que lindo que isso vai acontecer agora, hein, gente? Nós estamos numa perspectiva daqui está apontando para cima, aqui está apontando para a minha direita, e aqui está como um vetor. Aí vocês vão entender por que não manifesta as coisas, e vocês vão compreender o que é esse vetor. Vai virar uma coisa linda. Vamos pensar em felicidade. O que o Mihaly falou a respeito de estado de fluxo? Pensa um artista que está se apresentando agora para uma plateia de 5.000 pessoas. Um cantor. E ele está lá no palco, cantando, totalmente energético, vibrando, botando a sua voz, impactando 5.000 pessoas. Aí, vamos supor que tem alguém próximo dele ali, ó, do palcozinho, olhando para ele, e a pessoa simplesmente não gostou da música ou não gosta dele, começou a xingar ele. Falando de tal, não sei o que tem, vai embora, papapá, papapá. O cara, ele está no estado tão concentrado de alta vibração, irradiando tanto que a resultante dele é outra coisa, ele não escuta nada. Ele está totalmente fechado, ele está em total harmonia e compreensão do que está sendo feito. Ou seja, ele está com total presença. Uma das questões dentro do estado de flow é presença. Se eu estou com presença, vivendo o que eu tenho que viver, nada, nenhuma circunstância vai me tirar desse estado de flow, de fluxo. Pode cair uma bomba do lado de fora do estádio onde eu estiver fazendo show. Ah, mas isso é uma perspectiva muito macro. Então, beleza. Então, vamos trazer para o micro da sua vida, beleza? Você está aí agora assistindo essa palestra que eu estou dando para você. Você está aqui corpo físico, mas se sua mente está pensando nos problemas que você tem, nas coisas que você tem que pagar, na situação que você tem que resolver amanhã, você não está em estado de fluxo. A sua resultante não está te trazendo resultados. Esse vetor aqui não está trazendo resultados para você, porque a sua mente está dispersa. Você está sem presença. Isso é a manifestação do estado de fluxo. Vamos pensar aqui o que o Mihaly falou a respeito da felicidade. O que ele diz? Vamos pegar até um contexto financeiro, que isso é importante, porque as pessoas às vezes associam dinheiro com felicidade. Olha que interessante. Você pode chegar em determinado momento, vamos pegar uma pessoa escassa, tá? Uma pessoa que está passando dificuldade alimentícia nesse momento, não tem o que comer, não tem onde morar, está morando, vamos pegar na rua, e aí, de repente, nós vamos dar para ela, ela ganhou na Mega Sena e ganhou uma bolada, um dinheirão. Essa pessoa, no primeiro momento, pensando em felicidade, ela vai entrar numa escala muito grande, ela vai estar hiper feliz. Porque aquilo que era desafio grande para ela, agora é um desafio pequeno, que seria o dinheiro. Então, ela consegue se alimentar, consegue vestir, consegue ter seu transporte, consegue ter dinheiro para pagar sua saúde. O desafio de vida para ela se tornou pequeno, porque o dinheiro vai suprir isso, beleza? É uma grande felicidade que ela tem e vai suprir. Só que chega em determinado momento que esse dinheiro vai acabando, porque ela não teve capacidade de desenvolver habilidade de lidar com o dinheiro.
Ou seja, a habilidade dela para fazer o fluxo, a gestão desse dinheiro vai diminuindo. E uma vez que vai diminuindo essa habilidade, vai aumentando novamente os desafios. Então, não é o dinheiro que vai ser uma resultante, vai ser a capacidade, a habilidade que eu tenho de desenvolver e de resolver desafios. Quando a gente falou ontem dentro da ambiência, a gente falou a respeito dos desafios, as pessoas nesse mundo que mais sabem superar desafios, lidar com dificuldades, são as pessoas que estão trabalhando com suas maiores habilidades. E, por efeito de onda, por fluxo resultante, essas pessoas tendem a ser mais felizes no futuro. Elas tendem a ser mais autoconfiantes, elas tendem a ser mais positivas, porque elas sabem que o desafio não é algo inalcançável. Ela deixa de acreditar que os desafios são algo inacreditável e ela começa a compreender que os desafios são algo acreditável. Então, coisas não são coisas incríveis que acontecem na vida dela, são coisas críveis, porque elas desenvolveram a habilidade, elas desenvolveram a capacidade de resolução dos desafios. E isso vai para todos os momentos. Qual que é a grande questão dos bloqueios? É porque cada um de nós, pela experiência que passou, tem uma ideia de como deve ser feita a partir daquele momento que sofreu, que teve dor. E aí cria um paradigma. Não, agora eu já sei. Mexi com dinheiro, tive essas dificuldades, agora eu não passo por isso de novo. Aí você cria uma caixinha, uma verdade absoluta. Quando o dinheiro chega para você, em vez de você pegar e novamente botar para girar, fazer acontecer com toda a sua força, toda a sua vontade, você fica na frequência da escassez, com medo que vai acabar, com medo que não vai dar certo, com medo que não vai ter para depois. E aí a vida não flui, de novo você cria bloqueio. No contexto das relações amorosas é a mesma coisa. Chegou alguém novo na sua vida, em vez de você se abrir, viver a experiência, mas sem apego, pensando que aquela pessoa está ali para multiplicar junto com você e não para dividir, porque as pessoas acreditam que relacionamento é divisão, ó, eu vou entrar com o meu, você entra com o seu, a gente soma, mas depois a gente divide. Não, não é isso, é multiplicar. Eu potencializo o que eu sou dentro da minha ciência, com as coisas que eu sei fazer, eu vou evoluindo, crescendo, você vai evoluindo, crescendo nas suas coisas também, e nós dois vamos evoluir e crescer juntos. É uma ideia de multiplicação e não de separatividade, não de divisão. Ah, isso é meu, ah, isso você não pode, não, isso eu quero, não, isso eu não quero. Começa a entrar nessa dualidade e aí as coisas não fluem, cria um bloqueio de novo. No contexto familiar, a gente começa a querer impor as nossas verdades. A gente quer que o outro pense da mesma forma que a gente não sabe respeitar a forma que o outro vê a vida e o mundo. E a gente então começa a criar paradigmas dentro das nossas verdades para que as coisas aconteçam de acordo com a expectativa que a gente cria, e não é isso. Quando a gente começa a entender o fluxo, a gente vai vendo que a vida está nos trazendo um desafio. Se traz um desafio, eu sou capaz de desenvolver habilidade, e ao mesmo tempo que eu desenvolvo habilidade, eu vou o quê? Aumentando o meu desafio para que a resultante possa acontecer. O que as pessoas buscam na vida? Elas buscam ter muita habilidade e pouco desafio. Olha aí, quer ficar na zona de conforto. Qual que é a resultante disso aqui? Não vai ter resultante. Não vai ter resultante. Todo mundo quer, isso é do ser humano natural, ter muita felicidade com pouco desafio. Tony, você está querendo dizer, então, que a felicidade está atrelada ao desafio? Você está querendo, então, dizer que o fluxo está atrelado à minha capacidade que eu tenho de resolver problemas e habilidades e, ao mesmo tempo, aumentar esses desafios? Aí nós vamos pegar nas máximas que existem, né? Quanto maior o investimento, e aí você pensa em investimento em várias vertentes da sua vida. Investimento no autoconhecimento. Por que as pessoas, são poucas pessoas que estão no autoconhecimento? Porque gera desafio, traz dor, incomoda, vai tirar você da zona de conforto. Ela não vai te deixar nessa sensação de que você tem domínio sobre todas as coisas. Troca habilidade por segurança. Quantos de nós estão buscando segurança em tudo que faz? E aí quer segurança, mas não quer ter desafio. Ele quer ter alta segurança com pouco desafio. O que acontece aqui, gente? Que é muito comum. Várias pessoas passam a vida inteira dentro do emprego, sendo infeliz.
vendendo a sua vida, o seu tempo, por uma ideia de segurança financeira, que não tem nenhum estímulo de desafio, de habilidade, que não faz o cara crescer. O cara fica dentro de um Fordismo hoje em dia, né, que é das máquinas, fazendo a mesma coisa a vida inteira. O cara fica 40, 50 anos infeliz, simplesmente porque ele vendeu a vida dele por causa da ideia de segurança. E aí, chega no final da vida, ele se arrepende de não ter feito aquilo que o coração e a alma dele queria. Ele não vai para frente, ele não tem nenhum tipo de atitude, porque a inércia que ele está encontrando, a ideia, a falsa ideia de segurança que ele criou, a ilusão, coloca ele aqui, num local de pouco desafio. Por que todo mundo tem medo? Porque como o medo é algo que é real na nossa vida, uma vez que a gente mentaliza e conecta ao medo. Porque o medo vai te colocar numa zona de desafio muito grande. E aí, pelas vertentes que você tem como verdades absolutas e paradigmas que você criou para não sofrer, para não passar por desafios, você não desenvolve habilidade. E aí você para de novo. E por que os bloqueios acontecem? Agora que é o mais lindo, gente. Isso é maravilhoso. Presta atenção. Quando eu tenho um desejo, eu tenho uma direção. Então, por exemplo, eu tenho um desejo de comprar uma casa maior, beleza? Para mim comprar uma casa maior, eu tenho que desenvolver novas habilidades para ganhar mais dinheiro. Essas habilidades, mesmo com salário fixo, eu tenho que desenvolver. Eu tenho que pegar esse dinheiro, tirar parte para investir em alguma coisa, para fazer o dinheiro aumentar. Eu tenho que comprar alguma coisa e vender por mais caro para fazer o dinheiro render mais. Eu tenho que criar outras habilidades de fazer esse dinheiro render, porque talvez só pelo que eu ganho mensalmente eu vou demorar 10 anos para comprar um carro. Então eu tenho que desenvolver habilidade. É fato. Só que o que acontece? O desejo, ele está atrelado, então, à capacidade de desenvolvimento de habilidade. O que muitas pessoas trazem no pensamento? Eu tenho um desejo de melhorar, eu tenho um desejo de evoluir, eu tenho um desejo de crescer, eu tenho um desejo de ser uma nova pessoa, mas não desenvolve habilidade. A resultante dela não vai para frente. Agora, olha o que é mais lindo. Desejo é diferente de posse. Sabe por quê? Porque é assim, quando eu tenho um desejo e desenvolvo habilidades, a minha resultante é nessa vertente, beleza? Só que quando eu tenho um desejo, desenvolvo habilidades e tomo posse, aqui eu tenho um quarto vetor que puxa para esse sentido. A posse é algo que é real, já existe, e você sente que é seu. Enquanto você não tomar posse da sua vida, enquanto você não compreender que você tem direitos, que você é merecedor, que tudo depende só de você e parar de transferir responsabilidade para os outros, para a vida, para o governo, para a situação política, para o caos aí social do externo. Lembra que eu falei ontem que tudo aquilo que é caos é coletivo, é uma mente que vibra no medo, nos bloqueios, na insegurança, na falsa ideia de estabilidade. Tudo que é coletivo está ligado à escassez. Não existe prosperidade no coletivo. Ah, mas você está falando besteira. Tem países que são prósperos. Tem países que são primeiro mundo. Vai no país, dentro do país você vai ter pessoas prósperas e também vai ter pessoas que não são prósperas, que são bloqueadas. Nós estamos falando de prosperidade. Prosperidade é individual. Enquanto você não tomar posse da sua vida, assumir a responsabilidade, enquanto você não der os seus passos, adquirir habilidades e enfrentar os desafios de forma aberta, com um sorriso no rosto, que maravilha que tem um desafio para mim, sinal que eu estou crescendo. Você não vai prosperar. E aí eu vou trazer para vocês como desbloquear isso, mas não dessa maneira que vocês vão ler. Eu vou trazer 2 versículos aqui, e por que eu me tenho como base a Bíblia como forma de receber códigos para o autoconhecimento? Simplesmente porque eu tenho como percepção que Jesus foi o maior terapeuta da Terra. O maior terapeuta da Terra. Manipulou energias, fez várias curas, compreendeu o outro, trabalhou eletromagneticamente à distância, até hoje continua trabalhando para aqueles que compreendem isso. E ele trouxe vários códigos importantes.
inclusive do próprio Pai, que é Deus, e através dele trouxe esses códigos para a gente, através dos seus apóstolos que escreveram. Então, olha que interessante, como que a gente desbloqueia? Aí vocês vão entender agora, principalmente para aqueles que são terapeutas. Isso vai virar chave na sua cabeça. Pode anotar isso aí que eu vou falar para vocês. Presta atenção. Em Mateus 18, 18, está escrito assim: tudo que ligardes na terra terá se ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Vamos ler superficialmente assim, beleza? E ainda, que se dois concordarem na terra, o Pai Celestial também estará de acordo, seguindo a sequência, 18, 18, 18, 19. E aí ele traz o código mais pesado de todos, que nós vamos aprofundar nisso. Ele fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Significa que o Senhor, aí eu vou aprofundar para você, otorgou autoridade. Aí não entenda crente como religião, mas aqueles que creem que eles são instrumentos para resolver demandas no nome de Deus. Toninho, o que isso quer dizer? Eu não entendi nada agora. Então vamos lá. Você tem um bloqueio, seja um bloqueio financeiro, um bloqueio familiar, um bloqueio amoroso, o que seja. Você faz de tudo para poder desbloquear. Você vai lá, estuda, adquire conhecimento, vai para as suas práticas, para as experiências, adquire uma nova consciência. Você percebe o bloqueio, mas você ainda não consegue vibrar e desligar do bloqueio. O que você precisa? Você precisa de, no mínimo, 2 para te ajudar a quebrar o bloqueio. Qual que é as chaves para os terapeutas, para quem trabalha principalmente com atendimento, com cura? Nós recebemos, não só os terapeutas, mas todo mundo que acredita e que crê, a outorga divina para auxiliar as pessoas no nome de Deus. Então, em vez de você pedir para Deus desbloquear você, Deus resolve esse problema para mim, me dá dinheiro, Deus não sei o que tem, abre o seu coração, identifica o bloqueio e conecta 2. Aí você vai para a sua terapia, para alguém que você confia e fala, cara, isso acontece dentro de mim, assume. Eu tenho bloqueio relacionado a relacionamento, eu tenho esses traumas, eu tenho medo. A partir da manifestação verbal e você desejar desbloquear, você fala, cara, eu gostaria de me curar, eu gostaria de desbloquear isso. O terapeuta que está perto de você e tem compreensão do papel dele, ele vai honrar e vai conectar e, ao mesmo tempo, vai utilizar das ferramentas que ele tem como instrumento de luz para te ajudar na sua cura. Por que muitos terapeutas trazem na fala dele assim? E a gente escutou isso aqui há pouco tempo, tá? Cara, eu consigo ajudar todo mundo, eu consigo auxiliar, eu vejo as pessoas evoluindo, mas eu não evoluo. A resposta está aqui, ó. Você não se deixa desbloquear, você não pede ajuda, você não compreende, aceita, assume, redime o que realmente você não sabe. Ou que sabe que ainda está relutando. Isso é feito através de processos, de ferramentas e técnicas para desbloquear e a vida seguir. E você, principalmente, tem dificuldade de tomar posse, porque você tem fé, mas não tem fato. Lembra que a gente falou ontem dentro da perspectiva de ambiência? Uma vez que um fato acontece, eu não preciso mais de fé, ele é real. Aquela famosa frase, contra fatos não há argumentos. Uma vez que você vive uma experiência profunda com aquilo que você chama de Deus, uma vez que você percebe os milagres manifestando na sua vida, uma vez que você compreende que você é filho amado, que você tem direito, que você tem posse, não existe desafio maior que você. Então você não vai abrir a boca para reclamar, você não vai abrir a boca para falar que não dá conta, você não vai abrir a boca para falar que não é capaz. Você vai simplesmente falar, eu dou conta, eu consigo, eu vou para cima. Essa é a energia que tem que existir dentro de você. Por que não existe essa energia? Porque você não tomou posse. Porque você não acredita, você está trabalhando a fé, mas você não tem fato. E aí você bloqueia. Principalmente quando você deixa o seu ego tomar conta do seu pensamento, do seu psiquismo, e você acredita que você é o seu pensamento. Aí que a vida não vai para frente mesmo. Aí que fica bloqueado. Dentro, então, dessa ideia de apresentação de fluxo, a primeira coisa que você precisa aprender na sua vida é tomar posse, conectar com alguém que tem essa habilidade, essa capacidade de ver os bloqueios, te ajudar a evoluir,
aí que seja qualquer pessoa, não precisa ser terapeuta. Vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra, vai procurar alguém que vai falar no nome que você acredita e que vai te ajudar, os dois juntos orando. Entre tiver 2 ou 3. As pessoas confundem isso com a questão de reunião. Não é sobre isso. Não é reunir 2 pessoas para orar sobre Deus. Está tudo certo. Mas olha o que você vê. Quando a Bíblia fala assim, quando orares em meu nome, vá para o teu quarto. Não faça como os fariseus que oram em praça pública. Percebe? Então não é quantidade. Quando você quer orar a Deus, você pode orar no seu quarto sozinho, você tem conexão da mesma forma. Mas para desbloquear, você vai ter que ter a presença de alguém junto com você para te auxiliar no seu processo evolutivo. Aqui que surgem os mentores, aqui que surgem os gurus, aqui que é importante o papel dos professores, aqui que é importante as pessoas que estão trabalhando e querendo ser melhor a cada dia, que estão irradiando a sua luz, aqui que tem os 5% da população que estão no processo de expansão de consciência e estão auxiliando as pessoas, às vezes, falando de questões que são próprias, íntimas, aqui que estão as pessoas que escrevem os livros, que falam das suas experiências, essas pessoas estão todas te auxiliando para desconectar e desbloquear. Quando você tem acesso a algo que ressoa na sua alma, isso te auxilia, muda a sua vibração e você cresce. O fluxo ele acontece de forma natural, principalmente quando você atinge e ativa a outra tangente na perpendicular, no qual ela te coloca para frente. Porque enquanto você está ou para cima ou para a direita, a sua resultante ela vai para a diagonal, você está sendo puxado entre 2 polos, vivendo a dualidade. Entre uma habilidade e um desafio, entre a felicidade e entre a não felicidade. Percebe como é que a dualidade ela te coloca numa resultante, às vezes te puxando para um lado para o outro? Quando você toma posse, você sai da dualidade, você para de classificar, você para de adjetivar, você não precisa mais julgar ninguém, você simplesmente vai ser livre, vai viver a sua vida e vai sentindo o fluxo acontecer a partir de você. É ter clareza sobre isso. O segundo princípio do autoconhecimento é perceber as minhas tangentes, onde que eu posso mensurar o que está acontecendo na minha vida. Percebe? Ficou claro para vocês isso? Espero que possa ter feito sentido para vocês nesse momento sobre o que eu estou falando. E eu vou abrir para vocês nesse momento agora, né? Quero agradecer a turma da internet que ficou com a gente aqui. Eu vou fechar e parar a gravação, porque agora nós vamos fazer a nossa partida e tirar as nossas dúvidas, então é uma coisa mais, né, privativa para quem está aqui ao vivo, participando. E eu quero agradecer, então, todo mundo que assistiu com a gente, que ficou até aqui esse momento, e eu vou parar a gravação nesse instante, tá bom? E eu vou voltar aqui, então, para a turma, vou abrir os microfones também para quem quiser falar, trazer as suas dúvidas, partilhar o que sentiu. Se fez sentido, se não fez sentido, tá tudo certo também, porque não existe a verdade absoluta de apenas um ponto de vista, igual a gente estudou ontem. Não é só porque o Toninho está trazendo a verdade absoluta, nada disso. Procura outras fontes, procura outras interpretações, outros prismas, outros olhares sobre o que é fluxo, que vai ampliar cada vez mais a sua visão, sabe, do universo. Então, vou parar na gravação aqui no 3, 2, 1. Gratidão, turma.